Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski e aqui nesse canal divulgo a doutrina do nosso segmento religioso. Nesta série estamos estudando o desenvolvimento do sincretismo religioso no Brasil e como a obra de antropólogos e sociólogos impactou diretamente na formação de opinião e na forma como foram interpretados os diversos segmentos religiosos. Nos vídeos anteriores, estudamos personagens como Nina Rodrigues, Edson Carneiro, Arthur Ramos e como as obras destes estudiosos formaram a opinião a respeito da prática afro-brasileira. Agora, nesse vídeo, eu convido você a estudar comigo a obra de um grande homem, de um grande estudioso, Roger Bastide, um sociólogo e antropólogo francês, que foi um grande estudioso e que traria com suas obras uma nova visão da religiosidade, bem como deixaria documentado uma narrativa incrível com detalhes, dados e fatos de como se desenvolveu o sincretismo religioso no Brasil. Isso eu convido você a estudar comigo nesse vídeo. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a Muraê. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem tem. Roger Bastide. Roger Bastide foi um sociólogo, antropólogo francês que era especialista em sociologia e literatura brasileira. Foi um membro da missão francesa contratada pelo núcleo do corpo docente da Universidade de São Paulo. Lecionou no Brasil de 1937 a 1954. Além de doutor honoris causa pela Universidade de São Paulo e de diversas honrarias, recebeu a Ordem do Cruzeiro do Sul, em razão dos serviços prestados à cultura brasileira e à cooperação cultural Brasil-França. Roger Bastide procurou desfazer o conceito de loucura que muitos estudiosos atribuíam à possessão mediúnica. Participou da criação da União das Seitas Afro-Brasileira, na Bahia, em 1937. Defendeu o direito dos integrantes do candomblé contra a ditadura Vargas. Combateu as teorias de Nina Rodrigues e Arthur Ramos sobre a inferioridade racial do negro. Combateu a ideia de que o negro era fadado a ser um ser inferior por conta de aspectos internos. Aqui nós temos um momento muito importante da história, porque até aqui os personagens atribuíam a inferioridade racial, a inferioridade do negro, por aspectos externos. É Roger Bastide quem vem quebrar esse paradigma, alegando que não havia no físico, no corpo da pessoa, na questão biológica, defeito ou inferioridade. Roger Bastide se destacou como um grande autor, pois as suas obras eram muito bem preparadas e de grande qualidade. Era uma pessoa extremamente criativa. Em 1951, foi iniciado como filho de Xangô, se tornando praticante de candomblé. Bastide falava que o transe mediúnico devia ser disciplinado e em prol de uma harmonização social. Analisando a obra Os Africanos no Brasil, mais precisamente na página 66, o autor apresenta o seguinte texto. Temos testamentos, papéis de família, livros de conta de fazendeiros, e vemos sempre estarem lado a lado escravos pertencentes a territórios distantes, há civilizações bem diferentes, o que nos é fácil constatar, pelo menos em geral, pois cada africano leva como nome de família o nome de seu país. João do Congo, Joaquim Benguela, Francisco Ibó, Maria Nagô. O fato de todas as etnias serem assim niveladas pela escravidão constitui ainda uma outra convicção desfavorável, a perpetuação das civilizações africanas na sua originalidade, se em suas diferenças. Mais uma vez, com esse texto, nós confirmamos aquilo que já apresentamos em séries anteriores a respeito dos nomes dos pretos velhos, que quando chegavam aqui eram batizados com nomes de santos católicos e tinham como seu sobrenome o seu país de origem ou a rota da escravidão por onde vieram, pai Joaquim de Angola, né? Joaquim era o nome de um santo, Angola de onde ele veio. Pai João da Guiné, muitas vezes era
o nome do santo e a Rota da Guiné, que era uma das rotas pelas quais vinham os escravos para o Brasil. Em outro texto, já na página 70 e 71, o autor explica que durante a escravidão não era possível ter centros de culto, pois o tempo todo chegavam novos escravos e esses rejuvenesciam as crenças. Chegavam sacerdotes, adivinhos, médicos, feiticeiros. O autor diz: os candomblés, os xangôs, os batuques de hoje não são o resíduo de seitas antigas que mergulharam no passado do Brasil, mas organizações de data relativamente recente, remontando mais ou menos o fim do século XVIII e começo do século XIX. O autor explica ainda na sua obra que desses escravos que vinham para o Brasil e eram alocados em alguma comunidade, se um desses escravos tinha um sangue real, ele acabava por impor a sua cultura aos demais, inclusive delatando os demais que o desobedeciam em casos em que tentavam fugir, para que assim fosse imposta a sua cultura, que fosse imposta a sua soberania, o que no nosso ponto de vista acabou gerando uma imposição da crença de alguns escravos, né, que tinham uma linhagem real, sobre os demais que estavam com ele. Agora, muito importante, os cultos se desenvolveram em dois cenários, o cenário rural e o cenário urbano. Precisamos entender detalhadamente como isso se deu. Primeiramente, vamos estudar o desenvolvimento dos cultos na zona rural. Na escravidão rural, os senhores permitiam que os negros festejassem para se revigorar, e nesses festejos se renovavam os símbolos de seus valores. Então, os senhores permitiam que aos domingos à tarde, ou em dias de feriado, os negros se divertissem à moda de cada nação. Um dos motivos que os senhores permitiam que fosse a moda dos escravos é que havia muita sensualidade nessa prática festiva, e dessa forma era incentivada a procriação para que nascessem mais escravos. Nesse jogo de interesse, o negro conseguiu uma chance, uma oportunidade, e disfarçando os seus deuses com a imagem de santos católicos, se iniciava o culto às divindades no Brasil. Por um outro lado, o senhor de engenho não se preocupava muito com isso, haja vista que o que ele queria era que aumentasse a procriação para ter mais escravos na sua propriedade. Já na área urbana, os negros tinham mais liberdade, pois eles trabalhavam fora das casas dos seus senhores. Eram negros arrendados para tarefas que geravam ganhos para seus senhores. Vendiam coisas na rua, passavam o dia todo fora de casa, e nesse período acabavam por encontrar os seus compatriotas, com os quais falavam sobre o país de origem. E nos dias de festas populares se reuniam em associações de originários de um mesmo país. Os negros que trabalhavam descarregando navios formaram grupos chamados de cantos, comandados por um capitão, e durante o trabalho cantavam cantos na língua nativa do seu país, o que possibilitava que fossem identificados através da língua por outras pessoas, outros compatriotas que por ali passavam e que eram da mesma etnia. E isso acabava por gerar um agrupamento de escravos de uma mesma nação. Naquele tempo, existiam duas políticas envolvendo o negro: a política do rei e a política da igreja. A igreja defendia os índios, mas aceitava a escravidão do negro. Ela mesma lucrou muito com isso. A propriedade de Santa Cruz, que pertencia aos jesuítas, tinha em 1768 1.205 escravos. O convento de Desterrona, na Bahia, tinha 400 escravas para 74 freiras. Poderíamos citar ainda mais exemplos, mas o fato é que a igreja aceitava a escravidão, alegando que o senhor podia ficar com o corpo, desde que através do batismo se salvasse a alma do negro. E para isso, o negro deveria obrigatoriamente ser batizado, aprender as rezas latinas, assistir à missa, tomar os sacramentos. E se isso tivesse sido seguido, talvez as religiões africanas tivessem realmente desaparecido. Mas o processo não ocorreu de acordo
como esperado pela igreja. O país se desenvolvia numa velocidade que a igreja não conseguia acompanhar. Para que a população tivesse acesso à catequese, foram criadas as Irmandades. As Irmandades eram instituições religiosas e qualquer pessoa podia fazer parte delas, homens livres ou escravos, ricos ou pobres, homens ou mulheres, todas as pessoas. As Irmandades seguiam as regras impostas pela igreja. Essas instituições que existiam na Europa, desde a Idade Média, apareceram no Brasil a partir do século XVIII, em especial na região de Minas Gerais. As Irmandades eram reguladas por um estatuto que tinha que ser aprovado pelo Estado e pela Igreja, o chamado compromisso. Essa integração do negro nas Irmandades teve um interesse específico. A Igreja tinha o interesse em evangelizar o negro para salvar a sua alma. Já os senhores tinham um temor. Como haviam muitos negros, eles temiam que os negros que estavam em grande número se unissem e formassem revoltas, que poderiam inclusive colocar em perigo toda a sociedade. Sendo assim, as Irmandades surgiram com um interesse mútuo, promovendo várias festividades. Os negros tinham vantagens em participar das Irmandades, pois nestas, a igreja e os senhores permitiam que a formação fosse feita dentro das etnias africanas com a eleição de lideranças africanas, e isso atraiu o negro, que viu nisso uma oportunidade de reconstruir a sua sociedade. E além disso, permitia aos negros que se reunissem com a permissão das autoridades. Além de os negros terem esse apoio, eles tinham principalmente uma coisa que era muito importante, muito significativa para eles: a oportunidade de enterrar os seus mortos de forma digna. Os seus familiares que faleciam na época eram abandonados pela sociedade, pois a igreja desprezava o corpo do negro, considerando que somente a alma importava. Nas Irmandades, as festividades tinham um papel muito importante na organização. Era algo a qual os irmãos se dedicavam com afinco, pois nela se demonstrava a força da sua etnia, da sua nação. E para o negro isso era uma dádiva, porque ele conseguia fazer parte da sociedade dos brancos, ele tinha amparo legal para a sua religiosidade, mas só que a intenção dos senhores era bem diferente, não era uma intenção de favorecer o negro. Pelo temor das revoltas, os senhores promoveram as Irmandades, apoiaram as Irmandades na intenção de dividir as etnias africanas. O principal interesse era fomentar a competitividade entre os negros de nações diferentes. E essa disputa fez com que cada um procurasse um lugar de destaque. Inclusive, os negros acabavam por delatar negros de outras nações para os senhores quando havia a organização de uma revolta. Haviam igrejas separadas para cada etnia e haviam diferentes celebrações. Tratava-se de um ritual diverso e nos quais os negros poderiam desfilar no espaço público como se fossem civilizados, porque eram católicos. Já entre os negros, as Irmandades representavam uma oportunidade de se socializarem de forma muito mais próxima à liberdade. Os irmãos recebiam não só assistência da doença, da morte, mas no caso os escravos podiam contar com ajuda na obtenção da carta de alforria. Nesse contexto não só encontravam a assistência material e espiritual, mas tinham um espaço para se socializar e recuperar a sua identidade cultural. Os escravos podiam desse modo manter vivas suas tradições africanas, participar da sociedade de uma forma civilizada, ter apoio das autoridades para suas práticas religiosas e ter um amparo fraterno para suas necessidades pessoais, a sua alforria e em caso de doença ou morte. Começava no Brasil a reconstrução das nações africanas. Bastide diz: é nessas romarias que as nações se auxiliarão mutuamente. A cada confraria terá seu santo padroeiro.
Essas celebrações foram a base de preservação da língua e das tradições dos vários grupos étnicos. Segundo Bastide, no interior dessas confrarias se desenvolverá um sincretismo religioso entre a religião trazida pelos escravos da África com o cristianismo que foi imposto pelos portugueses. As confrarias negras têm um papel especial na preservação do desenvolvimento das religiões africanas no Brasil. Não sendo possível um confronto direto e tendo sido os negros obrigados a assumir a religião dos brancos portugueses, foi no interior dessas confrarias, sob o manto mítico religioso do cristianismo, que os negros iniciaram coletivamente a reestruturação das suas religiões de origem. Bastide ainda diz, assimilando os valores, mitos e símbolos do cristianismo, mas a partir das suas próprias categorias africanas, não havendo um embranquecimento das religiões africanas, mas sim uma africanização do catolicismo, dando assim origem ao que comumente se chama religião afro-brasileira. Bastide, ao perceber que de fato o negro não havia se convertido ao cristianismo, estudou acontecimentos e criou conceitos. Segundo ele, o negro tinha uma postura diferente do europeu. O negro, na sua cultura, não tinha uma ideia de dualidade. Para ele, acreditar numa coisa não faz necessário ter que negar outra. Então Bastide criou os princípios da cisão e da participação. O princípio da participação quer dizer que, por um elemento em comum, várias coisas podem participar. O princípio da cisão quer dizer que, por participarem de um elemento comum, elas se fundem. A cisão seria a união disso tudo. Ou seja, então entendemos como esse raciocínio permitiu que o sincretismo se desenvolvesse sem barreiras. Ao conhecer os santos, o negro, isso do ponto de vista nosso, analisou as qualidades de cada um e os separou pelo princípio de participação. Depois disso, uniu os semelhantes pelo princípio da cisão. Por exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes, pelo princípio da participação, ela é ligada à água. Iemanjá, pelo princípio da participação, ela é ligada à água. Mas pela cisão, ambas as duas podem ser cultuadas, dentro de um mesmo conceito maior, que é a força natural, a força da natureza. Como explicamos o conceito de orixá, as forças da natureza são divinas. Os orixás seriam a personificação das forças da natureza. Então nós temos Nossa Senhora dos Navegantes, pelo princípio de participação, ela é uma personagem. Iemanjá, pelo princípio de participação, é outro personagem. Mas, pelo princípio de cisão, por terem em si o elemento água em comum, elas se fundem. E por adorarem Iemanjá, não necessariamente precisariam abrir mão de cultuar Nossa Senhora dos Navegantes. Outro exemplo, Iansã, pelo princípio de participação, ela tem uma ligação com o elemento ar, com os raios, com a tempestade. Por participar desse elemento, ela, pelo princípio da cisão, se funde com Santa Bárbara. Mas, no nosso ponto de vista, não são as mesmas pessoas, não são os mesmos deuses, não são os mesmos personagens. Pelo princípio de participação, participam, comungam de um ponto afim, de um ponto de cisão, que é o elemento do qual elas estão relacionadas. Sendo assim, chegamos à conclusão de que o negro acreditava na essência, muito mais do que nos personagens. Esses fatos nos levam a crer que os santos não são os orixás, nem inquices, nem voduns, e os negros acreditaram na natureza das suas divindades representadas nos santos, mas não no santo em si. E além disso, nada mais resta a não ser a dissimulação dos atos para garantir a segurança do culto contra a perseguição dos brancos, conforme vemos na página 229 da obra, que apresenta o seguinte texto. Os santos foram, primitivamente, simples máscaras brancas colocadas rosto negro das divindades ancestrais.
Os membros dos candomblés, quando conquistada um pouco de sua confiança, confessam isso de bom grado. Ainda hoje, o segredo não era uma medida de proteção suficiente para a sobrevivência dos calundus. Invasões da milícia ou da polícia podiam, a cada instante, interromper o cerimonial. Era preciso, portanto, dissimular o mais possível aos olhos dos brancos o caráter africano do culto, que aí se rendia, colocando sobre o peji, onde as pedras de santos consumiam as oferendas ensanguentadas, um altar católico, enfeitado com flores de papel, toalhas brancas, imagens com pinturas de santo. Escolhiam-se, evidentemente, os santos que mais se aproximavam das divindades verdadeiramente adoradas nessas seitas. Mas os cânticos que subiam ao altar, iluminado de velas, eram dirigidos de fato a Ogum e não a São Jorge, ao Mulu e não a São Lázaro. Para Bastide nunca houve a fusão completa entre a cultura ancestral africana e a cultura euro-ibérica, dando origem a um terceiro tipo de cultura homogênea. Isso não acontecia porque o encontro entre as civilizações no Brasil teria se dado sempre por meio de um fenômeno de reintegração, que abria a chance dos valores africanos serem salvaguardados, mesmo quando em contato com a cultura ocidental. Bastide diz: o princípio de cisão permitia que o homem escravo participasse de dois mundos diferentes e opostos. O mundo comunitário dos candomblés, que tinha como referência a mitologia africana, o mundo capitalista de coloração ocidental, sem que isso redundasse num dilaceramento cultural para ele. As confrarias incentivaram a catequização do negro, porém, esse por sua vez se adaptou exatamente como a teoria de Roger Bastide propôs. O negro não se converteu aos santos, ele apenas reconheceu no santo o mesmo significado que havia nos seus deuses ancestrais. Tanto que os negros começaram a apresentar nas romarias muito mais a sua religiosidade do que a festa católica. E, em si, o que levou a igreja a repreender as irmandades. E foi aí que começou um movimento que impactaria na sociedade e que influenciaria a nossa vida até os dias de hoje. O negro, agora, com as suas nações reunidas, cada um de acordo com a sua linhagem e cultura, seus ritos e costumes, dá um passo muito importante. O negro passa a criar núcleos religiosos que, sincretizados e disfarçados de religiosidade católica, dão início a um processo de resgate da cultura africana, num ambiente propício para isso. Surgia no Brasil o que até hoje nós conhecemos como terreiros. Agora, nós conhecemos a história de como as irmandades e o movimento social permitiu a reconstrução, a reunião dos povos e suas etnias. Nós estudamos como os terreiros puderam ser organizados, criados, construídos. Se dentro do terreiro haviam santos, deuses, espíritos ancestrais, como se deu a organização de tudo isso e a divisão de tudo isso? Como os santos se encaixariam se haviam orixás, inquices, voduns, ancestrais indígenas? Se a religiosidade do Banto era diferente do Yorubá, será que os Bantos que cultuavam os espíritos dos ancestrais encaixariam os santos no ritual? Segundo os estudos do antropólogo Pierre Verger, que inclusive foi iniciado no candomblé e escreveu na sua obra Orixás, ele diz: o orixá ancestral divinizado era um bem de família e era transmitido pela linhagem paterna. Mas se eu herdo o orixá do pai de família, se todas as pessoas da minha família têm que cultuar um único orixá, será que existe pai e mãe de cabeça? Como isso chegou na Umbanda? Como isso chegou nos dias de hoje? Será que o culto atual segue realmente as tradições iorubás, dos orixás, as tradições banto do Congo e de Angola? Será que segue a tradição da religião indígena? Será que realmente a prática que nós temos hoje, o que nós acreditamos ser uma coisa espiritual,
Será que hoje a forma como ocorrem as iniciações realmente são fruto de uma herança cultural? Será que isso realmente é fruto de uma ancestralidade? Será que isso realmente está sendo praticado porque é uma tradição Jeje-Nagô ou uma tradição Banto? Ou será que isso é social? Se o ancestral divinizado, o orixá ancestral divinizado, vem de uma linhagem paterna, ou seja, toda a família tem que cultuar o mesmo orixá, como que eu posso ter pai e mãe de cabeça? Como que eu posso ter 2 orixás regendo a minha coroa mediúnica? Isso eu convido você a assistir comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu deixo a todos o meu fraterno Saravá. Bom medipi, na inoaiete.